Afinal, será que um psicólogo pode ter o diagnóstico de transtorno bipolar? Olha, essa pergunta é muito polêmica e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha opinião pessoal com base naquilo que eu entendo hoje do Código de Ética do Brasil, o código que está em vigência no momento em que eu gravo esse vídeo e, claro, com base na minha experiência profissional. Mas convido vocês a deixar também as opiniões de vocês, os relatos aqui, tudo conforme o conhecimento de vocês. Mas eu estou gravando esse vídeo porque um dos psicólogos que eu mais admiro relatou recentemente, né, o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, que é o psicólogo Jordan Peterson. O meu comentário aqui sobre a questão ética talvez possa divergir um pouco do que realmente deve ser avaliado no caso do Jordan Peterson, porque o Jordan Peterson ele atua no Canadá. Então, talvez o código de ética do Canadá seja um pouquinho diferente do código brasileiro. Mas eu sempre falo para vocês aqui nos meus vídeos que diagnóstico psiquiátrico não é decreto. Diagnóstico psiquiátrico é uma tendência. O que significa isso? O indivíduo que recebeu um diagnóstico psiquiátrico, seja um transtorno afetivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, não há uma previsão taxativa de que ele está definitivamente impossibilitado de atuar na área A, B ou C. Há apenas uma dificuldade para ele. Então, tendo um diagnóstico psiquiátrico, o indivíduo obrigatoriamente convive com sofrimento e com uma limitação, com uma dificuldade para regular suas emoções ou para adequar o seu comportamento. Essa é a definição de um transtorno psiquiátrico. Jordan Peterson foi diagnosticado, então, com transtorno bipolar tipo 2. O que significa isso? Significa que ele teve momentos de sofrimento, de prejuízo na vida pessoal dele e que, para ele, em alguns momentos, será mais difícil adequar o seu comportamento. O que seria adequar o comportamento para a psicoterapia? Bom, a pessoa tem que ter o mínimo de empatia, porque a gente está lidando com o sofrimento da outra pessoa, né? Está lidando com a história da outra pessoa. Tem que ter habilidades sociais, tem que saber então se expressar, ouvir, tem que ter uma escuta ativa e tem que fazer um raciocínio clínico daquilo que a pessoa nos relata para ir orientando ela a mudar o comportamento. Se a pessoa está numa fase depressiva ou numa fase de hipomania, e no transtorno bipolar, em alguns momentos o indivíduo poderá ter uma dessas duas fases, né? Então, ao longo da história, ele já deve ter passado pelas duas fases. Então, nesses momentos em que a pessoa está configurando a fase depressiva ou a fase hipomaníaca, será um pouco mais difícil. Na fase depressiva, o indivíduo terá menos energia, menos motivação, talvez ele tenha uma capacidade menor, uma letargia no pensamento, né, na agilidade mental para propor as intervenções e tudo. Talvez terá menos motivação para ouvir, talvez terá prejuízo de memória, de cognição. Então, nesta fase, talvez seja um pouco mais difícil prestar um bom trabalho do que seria estando com o humor regulado. E na fase de hipomania, a depender da intensidade da ativação da energia, a pessoa fica muito acelerada. Então, pode ficar difícil também concluir as ideias, se expressar, ouvir, prestar atenção. Então, assim, tendo o diagnóstico de transtorno bipolar, há um risco de que a pessoa possa estar, por qualquer uma das duas situações, ela pode estar com a qualidade do seu trabalho comprometida. Então, isso é um fato. Porém, não há uma previsão taxativa de que só porque a pessoa tem o diagnóstico, ela estará constantemente com essas impossibilidades, com essas alterações. Muito pelo contrário. Um profissional da saúde que conhece, que é atento a isso, que cuida da sua saúde mental, que tem uma boa rotina de sono, uma boa alimentação, que não bebe, que não consome substâncias e que leva a sério o seu trabalho, talvez ele tenha o humor ainda mais estável do que uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum. Porque dormir mal ou ter uma rotina de sono desregrada altera o humor tanto ou mais do que um diagnóstico prévio de transtorno bipolar. Consumir álcool em excesso, então, nem se fala. Abusar de cafeína, idem. Ser exposto a estresse, não ter habilidades sociais para resolver isso, da mesma forma. Então, o que eu quero dizer é, o fato do Jordan Peterson ter sido diagnosticado com transtorno bipolar é um risco, sim, de que ele possa, em alguns momentos, ter dificuldade para prestar um bom trabalho. Mas, provavelmente, ele pode ter fatores de proteção que falem mais alto do que o seu diagnóstico seria um fator de risco. Então, é isso que a gente tem que levar em conta quando se pergunta se uma pessoa pode ou não exercer uma profissão, fazer alguma coisa
uma vez que ela tenha o diagnóstico. E agora falando sobre se a pessoa, né, se o psicólogo pode ou não ter o diagnóstico, eu vou comentar o aspecto ético aqui com base na legislação do Brasil, né, com base no Código de Ética brasileiro. Bom, entre outros deveres, né, outras obrigações éticas do psicólogo, no Brasil, o psicólogo ele não pode receber uma demanda, aceitar uma demanda para a qual ele não esteja preparado, para a qual ele não tenha capacidade de entender a demanda e oferecer uma escuta ética, empática e um ambiente de recursos terapêuticos, qualquer que seja a abordagem que o psicólogo trabalha. Então ele vai deixar claro para o paciente dele, para o cliente dele, para o analisando, o que quer que seja, como quer que a pessoa prefira chamar, mas ele vai apresentar então o que é esperado do tratamento e vai oferecer ali uma abordagem de acordo com os recursos que ele tem. Se o psicólogo está numa fase depressiva, o mínimo que se espera de um psicólogo competente é que ele seja capaz de perceber, olha, hoje eu estou com menos energia do que o meu normal. Hoje eu estou mais triste do que o meu normal. E aí ele vai fazer uma leitura disso. Tá, mas isso é intenso a ponto de prejudicar o meu trabalho? Então, se esse for o caso, o que é esperado? Que ele comunique ao paciente, no mínimo, que ele comunique da impossibilidade de atender naqueles dias. Ó, eu vou precisar interromper aqui a sessão por motivos pessoais, vou dar conta de questões da minha vida e tal. E interrompe ali aquelas semanas, informa o paciente que ele estará disponível para retomar, possivelmente, passado alguns dias, e que se o paciente precisar, né, pode tanto entrar em contato com ele, quanto, se o paciente achar melhor, pode encaminhar. E aí, claro, o psicólogo tem que ter também a responsabilidade de saber quais são os casos de maior demanda. Então, pacientes que estão em situação de risco, é fundamentalmente importante encaminhar, né, em caráter de urgência para pessoas que possam dar continuidade, mandar um relatório informando, né, tudo que for necessário para que o trabalho seja continuado com excelência e assim por diante. Então, esse é o ponto. Um psicólogo que convive com diagnóstico de depressão, de transtorno bipolar, de transtorno de ansiedade, ele pode sim ser psicólogo no Brasil, desde que ele não deixe de cumprir os rigores éticos aqui da profissão. Então, em resumo, como eu sempre falo aqui, o que importa no fim das contas não é o diagnóstico em si, o que importa é o comportamento. Ora, o paciente, o terapeuta tem o diagnóstico de depressão, tá, mas qual é o comportamento dele? Tendo o diagnóstico de depressão, ele atende poucos pacientes, ele dorme bem, ele faz a sua terapia, ele pratica atividade física, para que nos poucos pacientes que ele atende, ele consiga oferecer um serviço de qualidade, então ótimo, perfeito, segue a vida e siga trabalhando. O psicólogo não tem o diagnóstico de depressão, mas apesar de não ter o diagnóstico de depressão, ele atende mais do que ele daria conta, ele atende qualquer caso, mesmo que ele não tenha repertório profissional para isso, conhecimento técnico para isso, ele consome bebida alcoólica em excesso, dorme mal, não se exercita, não pega luz solar, consome cafeína em excesso, bom, talvez ele esteja prejudicando o seu trabalho, apesar de não ter nenhum diagnóstico. Então, do ponto de vista ético e do ponto de vista técnico, esse segundo caso do psicólogo supostamente saudável, sem nenhum diagnóstico, é menos ético e menos qualificado tecnicamente do que esse caso hipotético do psicólogo que teria o diagnóstico. E o mesmo vale para qualquer outra área da vida. Por isso que eu sempre digo para vocês aqui, tudo bem, se perguntar se a pessoa com quem a gente se relaciona tem um diagnóstico ou não, é importante. Saber se a pessoa com quem você quer casar é bipolar, é narcisista, é borderline, né, falando de forma genérica, como o pessoal fala aqui, a pessoa tem ou não o diagnóstico do transtorno de personalidade, isso importa sim. Mas o mais importante é como é o comportamento dessa pessoa. Se você está se relacionando com um homem que, independentemente de não ter diagnóstico nenhum, ele te traiu, esse relacionamento te faz mal. Se ele te ameaçou fisicamente, se ele te manipulou, se ele te bateu, se ele... enfim, isso configura violência, configura crime, configura um comportamento desajustado. Agora, se apesar de ter o diagnóstico, ele faz o seu tratamento e ele te trata bem e ele consegue sinalizar para você quando não é uma boa hora de conversar para evitar brigas, perfeito. Então, nesse caso, é mais seguro e saudável se relacionar com uma pessoa que tem o diagnóstico. Mas, óbvio, a gente tem que avaliar caso a caso. Se o psicólogo em questão, né, o Jordan Peterson, tem transtorno bipolar tipo 2 e aparentemente ele lida bem com isso. Mas
se ele estivesse em episódio de surto psicótico, por exemplo, naquele intervalo de tempo em que ele está desorganizado, não seria ético, não seria recomendado ele prestar o serviço de psicoterapia. Então, é uma coisa que tem que ser avaliada caso a caso. Mas eu quero saber também qual é a opinião de vocês. Como que vocês lidam com essa informação de a pessoa ter ou não o diagnóstico e qual é a importância disso para a vida pessoal de vocês? Deixe aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.